Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pod Whey, o podcast da Whey Suplementos, a rede de suplementos que mais cresce no Brasil. Nosso propósito é inspirar conquistas e transformar desejos em realidade. Aqui falamos sobre saúde, bem-estar, longevidade e trazemos muitas dicas para vocês. Eu sou a Vanessa Gomides, nutricionista e gerente também na Whey Suplementos, e hoje estamos aqui com a nossa convidada, a nutricionista Carla Nogueira. Olá, tudo bem a todos? Obrigado pelo convite. E aí, Carla? Conta um pouquinho sobre você, sobre a sua formação. Então, né, eu escolhi a nutrição muito ao acaso. Eu tenho 30 anos já na área, e nessa época não existia, igual hoje existe o Enem, né, que você faz uma prova e depois escolhe sua profissão. Você tinha que fazer um vestibular para cada profissão que você quisesse em cada lugar. Uhum. E aí eu fiz para diversas profissões e no final eu acabei optando pela nutrição, por intermédio aí, pelo estímulo de uma namorada do meu irmão na época que fazia nutrição. E entrei, me apaixonei e assim comecei a entrar nessa área. Eu tenho 27 anos de formada. Caramba, é É. bastante tempo. E você tem várias especializações, fala um pouquinho. Então, né, eu assim sempre fui apaixonada pela área clínica, sempre. E até durante a faculdade, sempre me dediquei mais à área clínica. No final, onde a gente faz os estágios, eu, além do estágio curricular, eu fiz estágio em 4 hospitais, de forma extracurricular, e eu tive assim, a grata satisfação de, assim de me formar, eu conseguir trabalhar na área de hospital, né? E assim eu fiquei durante 8 anos trabalhando como RT, responsável técnico, de um hospital. E só que aí eu me sentia vocacionada para a área acadêmica. E nesse interim, enquanto eu estava sendo essa RT nesse hospital, eu concomitante, eu fiz uma pós-graduação em nutrição clínica e fiz uma outra interal e parenteral e decidi entrar para o mestrado na UFRJ. Fiz uma seleção, passei nessa seleção e lá eu fiquei durante 12 13 anos fazendo o mestrado, fazendo o doutorado e me dedicando a um grupo de pesquisa que eu sou muito grata, que é o NPQM, Núcleo de Pesquisa em Micronutrientes, coordenado pelo professor André Ramalho. E lá que eu fiz toda a minha trajetória acadêmica nesse grupo. E tive a grata satisfação, né, de entrar para a Universidade de Salgado de Oliveira, onde sou docente há em torno de 17 anos. Muito legal, né? É uma jornada muito diversificada, né? Você passou por várias áreas da nutrição e atualmente atua mais na parte da cirurgia bariátrica. Isso. Conta um pouquinho sobre de onde surgiu essa paixão. Então, aí assim que eu acabei o meu mestrado, eu acabei saindo desse hospital que eu trabalhava, né? E me dediquei à vida acadêmica, a estudar, né? A participar do grupo de pesquisa, enfim, a estar ativamente participando de todos os eventos e grupos que eram desenvolvidos dentro do núcleo lá do FRJ. Nesse meio tempo, entrei para dar aula e montei uma clínica, que é a Medical Nutri, onde eu sou também diretora técnica, e estou nessa clínica já há em torno de 15 anos como diretora técnica, atendendo diversos públicos. Enquanto na UFRJ, eu tenho uma grande amiga e profissional muito capacitada na área de cirurgia bariátrica, que é a Silvia. Lá do Rio, de Botafogo, e ela trabalhava com a parte bariátrica. Eu fui me interessando, gostando, até que um cirurgião de Niterói me convidou para participar como equipe, né, na área da bariátrica, porque todo paciente que vai operar, ele precisa de um laudo de Sim. nutricionista, né? É obrigatório, é lei, o convênio exige que seja dessa forma. Ela tem que receber, ele tem que ter um laudo do cirurgião, obviamente, de uma nutricionista, de um psicólogo e de um endócrino ou de um clínico. Então, esse cirurgião específico me convidou, na época eu atendia pela Unimed, e me convidou para participar da equipe dele. E assim eu fui entrando. Hoje em dia eu nem atendo mais Unimed, mas
Mas fiquei, gostei, me apaixonei. E a Silva já tinha me dado um pouquinho dessa experiência dela lá no Fundão, no nosso grupo de pesquisa. E aí eu até hoje, há 15 anos, trabalhando com esse grupo específico. Também, tá? Não é só isso que eu faço, não. Eu sou nutricionista clínica como um todo, mas com esse foco na cirurgia bariátrica mesmo. Sim, mas atende outros públicos, né? Atendo outros públicos. Na verdade, eu dou aula, né, há 17 anos na nutrição materno-infantil, né, que é a minha grande paixão. Mas acabou que eu atendo atualmente a área materno-infantil, mas o meu foco principal realmente é a cirurgia bariátrica, que é a obesidade e todas as doenças que estão relacionadas à obesidade, né, como a diabetes, a hipertensão, até o câncer. Verdade. Mais pra frente a gente vai falar mais um pouquinho, mas a Carla, inclusive, provavelmente nem saiba, mas hoje eu tenho um amor pela nutrição materno-infantil através dela. Nem sabia, né? Não sabia. Pois é. É uma das especializações que eu penso em fazer futuramente. Que bom. Conta um pouquinho aí sobre o curso que você está desenvolvendo, né? Então, né, a gente percebe, principalmente aqui em Niterói, que existe uma escassez, né, de capacitação na área de nutrição e cirurgia bariátrica. Então, eu, juntamente com outra especialista na área, que é a Cristiane de Oliveira, decidimos, né, montar esse curso voltado para capacitar os nutricionistas que querem realmente trabalhar com essa área em especial. Existe muitos colegas que emitem laudos, mas a gente observa no dia a dia, eu e a Cris, que esses laudos não são bem construídos, os pacientes chegam para a gente, às vezes, mal orientados, e então a gente acredita que esse curso de capacitação que a gente vai montar, em breve darei mais detalhes, vai realmente ajudar nesse sentido. Ele não é um curso para você ter noção do que seria nutrição e cirurgia bariátrica. É um curso para te capacitar a, no dia seguinte, atender com excelência esse grupo em específico. A gente vai, além de falar da parte teórica, a gente vai abordar como montar um laudo, o que colocar antes e depois da cirurgia, quais os desafios que essas pessoas vão encontrar e como que a gente pode estar corrigindo esses desafios, enfim. Vai ser um curso muito promissor. Nossa, só pelo que você falou já deu bastante interesse. Porque assim, muitas pessoas pensam que é uma coisa simples, a cirurgia bariátrica, né? Mas não sabem a importância que tem, principalmente uma equipe multidisciplinar no pré-operatório. Conta um pouquinho sobre essa importância. Então, né, infelizmente, muitos colegas vendem um laudo. O que é vender um laudo, Vanessa? O paciente chega lá, conversa, fala que quer fazer cirurgia, fala o nome do cirurgião, a Nutri vai lá, entrega o laudo para o paciente operar. E ponto. Isso a gente vê constantemente no dia a dia no consultório. Isso é um grave erro, um grave erro. Por que é um grave erro? A obesidade, Vanessa, é uma doença que não tem cura. Ela é pro resto da sua vida. Você nasceu com aquele gene que te levou àquela obesidade. Esse gene, ele não vai ser modificado com a cirurgia. Então, qual é a vantagem da cirurgia? Controlar a obesidade. Para você controlar essa obesidade, é necessário que o paciente, antes da cirurgia, seja exaustivamente orientado tudo que vai acontecer e todas as mudanças que ele tem que fazer na vida dele, que não é só reeducação alimentar, atividade física, uso contínuo de suplementos, para que ele vá para a cirurgia sabendo de tudo que vai acontecer e qual é o compromisso dele com aquilo ali. Porque então não é só dar um laudo, é você pegar, olhar os exames, suplementar no pré-operatório. Existe uma coisa chamada sarcopenia, também em obesos, né? Que as pessoas pensam que sarcopenia é só para pessoas magras, mas não, o obeso também pode ser sarcopênico, que é redução de massa muscular. Então a gente tem que olhar, fazer uma avaliação nutricional criteriosa, olhar a bioquímica, fazer anamnese e suplementar vitamina, mineral e proteína, às vezes no pré-operatório. Para quê, Vanessa? Para que no pós, eu já vou entrar um pouquinho no pós, ele tenha mais chances de tudo transcorrer bem. E o grande terror das mulheres que vão fazer é o cabelo. Doutora, meu cabelo vai cair. Aí eu falo, vai cair. O que eu vou te ajudar é não deixar ficar careca ou não ficar com falhas.
Cair ele vai, não tem jeito. Mas eu vou fazer tudo que está ao meu alcance nutricional, na minha capacidade que eu tenho, na minha formação, para te ajudar a deixar cair menos, né? Então, isso começa no pré-operatório. Então, no pré-operatório, você tem que olhar exame, você tem que fazer anamnese, você tem que fazer avaliação nutricional e corrigir todas essas deficiências ainda no pré, para que ele vá para a cirurgia bem orientado e bem suplementado, se for preciso. Até porque muita gente pensa que a cirurgia bariátrica é o caminho mais fácil. É, não é o caminho mais fácil. Eu escuto isso tanto, Vanessa, no consultório, tanto. Ah, porque eu não contei pra ninguém, porque meu vizinho falou que o caminho mais fácil. Ah, eu não contei ninguém, doutora, pra ninguém que eu vou fazer cirurgia, porque o fulano do meu trabalho falou que é o caminho mais fácil. Não é o caminho mais fácil, Vanessa. É uma vida inteira que ele vai ter de disciplina e de controle. Por isso que a equipe multidisciplinar é um divisor de águas. Não só no pré, quanto no pós. Porque o cirurgião é importante, claro, ele vai fazer a cirurgia toda, mas a equipe multidisciplinar que vai ajudar, que vai corroborar para que esse paciente mantenha, perpetue o resultado que a cirurgia vai lhe trazer. Vai trazer? Vai trazer, claro que vai trazer. Seja sleeve ou seja bypass, né? Uhum. Uma mexe só no estômago, o outro mexe no estômago e no intestino. Ambas vão trazer bons resultados. Ambas vão cursar com carências nutricionais. Então, se ele tiver equipe disciplinar junto com ele no pós, as chances de êxito são grandes. Mas é um caminho que não é fácil, porque ele vai ter que usar o suplemento quase que pro resto da vida, ele vai ter que fazer exame com frequência, ele vai ter que fazer muitas vezes terapia, ele vai ter que estar ativo na academia ou em qualquer outra atividade física que ele se sinta à vontade. Eles me perguntam assim: ah, doutora, qual atividade física você recomenda? Eu falei: a que você gostar, a que você tolerar, a que você suportar, a que você conseguir encaixar na sua vida. Essa é a melhor. Porque você tem que se movimentar. Não adianta só reeducar. É um pouquinho de cada, né? É reeducação, é atividade física, é o suplemento, é o cirurgião. Cada um tem a sua função. Então, o importante é que o paciente mantenha esse acompanhamento para aumentar, né, as chances de êxito, porque a obesidade não tem cura. Verdade. E a gente ouve muito também essa questão da suplementação que você comentou. Caramba, eu vou ter mesmo que suplementar proteína quando eu fizer a cirurgia, mas é necessário, a gente ouve muito. Às vezes chega, eu também trabalho em loja, né? Chega um paciente lá com a prescrição e pergunta: eu preciso? Eu falo, se o profissional passou, é porque você precisa. Então, assim, as pessoas também não levam isso a sério, né? A importância de fazer o uso dos multivitamínicos, né? Ou de alguma vitamina ou mineral, talvez de forma isolada, e das proteínas, né? Então, é como eu acabei de explicar. No pré, eu vejo as carências e suplemento, né? Às vezes é isolado, às vezes é um polivitamínico. E faço o complemento de proteína se eu ver que a anamnese dele, né? O registro alimentar dele está carente em vitamina e pela bioimpedância, né? Sim. Avalio a massa muscular e faço a reposição ainda no pré. Agora, no pós, a recomendação é que o indivíduo que fez cirurgia bariátrica tem em torno de 60, receba, né? Em torno de 60 a 120 gramas de proteína. No pós-operatório imediato, aquela fase líquida restrita, líquida completa, até a pastosa, às vezes eu não consigo chegar nem a 30, Vanessa. Então, o complemento da proteína, seja através do whey, seja através de peptídeo de colágeno, enfim, da forma que ele tolerar, a gente hoje em dia tem uma gama de opções, né? E de formas de você complementar essa proteína que for melhor para o paciente. Por isso eu gosto, às vezes, de dar no pré, para ele já sentir o gosto e já perceber o que ele vai usar depois, tá? Então, voltando. Então, ela é necessária, ela é crucial no pós-operatório. Então, não tem essa de que é opcional. No pós-operatório, tem que utilizar o módulo de proteína como complemento. A dieta ela não vai abranger, ela não vai chegar nem ao mínimo do que o paciente precisa. Então, o profissional de nutrição, né, vai buscar outras maneiras, outras formas de você receber, de o paciente receber aquele suplemento, que às vezes só batido na água, só batido no leite, às vezes enjoa. Eu mando botar na gelatina, mando colocar em cima da fruta picada. Tem muita gente que tem o estigma de que o whey é só para água e leite. E não é, né? Sim. Então, tem muitas maneiras de você fazer. É a técnica dietética, né? Que você pode ensinar, mostrar e explicar ao paciente. Tem alguns tipos de proteína que você pode colocar no purê.
né? Tem um de peptídeo de colágeno, que eu não vou falar Neutro. que é a marca, que tem um sabor neutro. E que você pode fazer o purê ou a sopinha, tira do fogo, você mistura, já tá ali a proteína que ele precisa. Então, o Nutri vai conseguir flexibilizar a forma de usar, mas ela é necessária, a adesão é necessário para poder não ter sarcopenia, para poder não ter perda de massa muscular, para não ter queda de cabelo. As pessoas pensam que também queda de cabelo é só vitamina, e não é, Verdade. né? Uhum. É vitamina e proteína. Então, a adesão, ela depende muito, assim eu vejo, tá? É minha opinião, é pessoal, da explicação que o Nutri vai dar do porquê de cada coisa. Não adianta você pegar um cardápio, uma orientação e entregar. Toma aqui, fulano, esse aqui é a sua dieta, esse aqui é o que você tem que fazer a partir de agora. Outra coisa é você fazer o que a gente chama de educação nutricional, que é um divisor de águas para a adesão do paciente. É você mostrar o porquê de cada item que está ali. Porque eu acho que quando a gente entende o porquê, a gente tem mais disciplina, mais força, mais conhecimento, mais determinação para poder cumprir. Porque não é fácil, tá? E a comunicação é muito importante, né? Do profissional com o paciente. E a questão da humanidade também, né? A pessoa vai mudar toda uma vida, né? Uma rotina. E a forma como a gente se comunica, com certeza vai mudar muita coisa, né? Muita coisa. Vamos falar um pouquinho sobre fome oculta? A fome oculta, né? Eu tive o grande prazer, na época do doutorado no mestrado, em escrever 3 capítulos de livro, que era voltado à parte de micronutrientes, justamente desse grupo que eu falei que eu pertencia, né? E falam só sobre fome oculta e doenças crônicas não transmissíveis, onde a principal é a obesidade, né? A fome oculta é aquela alteração que você tem dentro de você, sem aparecer nenhum sintoma, mas que já vai trazer danos teciduais importantes e que é muito comum no obeso. O obeso, Vanessa, numa grande maioria das vezes, ele é carente em micronutrientes, né? Que às vezes não se manifesta em sintomas, às vezes a gente não consegue dosar, porque o convênio não cobre todas as vitaminas, né? Eu atendo muito por convênio, mas você vê pelo registro alimentar que ele está carente, e você tem que repor antes da cirurgia, isso que é a fome oculta, que não tem sinais, porém, bioquimicamente ele já está carente, a gente tem que repor, porque isso vai prejudicar até o pós-operatório dele. E tem gente que não sabe, mas existe o reganho, né? Pós-cirurgia também. O reganho, ele está muito atrelado ao abandono da equipe multidisciplinar, né? Então, tem pacientes que no pós-operatório não tem nenhum tipo de sintoma. O que é isso? Não tem um síndrome de dump, que é quando o alimento passa direto e a pessoa fica suando frio, tem tontura, às vezes até desmaia. Não entala, não engasga, ou seja, não tem nenhum tipo de comprometimento no pós-operatório. E aí ele fica falando assim, eu tomei cerveja, não engordei, não passei mal. Tomei sorvete, não engordei, não passei mal. Comi uma picanha, não engordei, não passei mal. Essa Nutri me enganou, tá vendo? Ela disse que meu corpo ia voltar a engordar se eu não fizesse a reeducação alimentar, mas é mentira, porque eu tô comendo tudo e não tô engordando, mas eu aviso no pré-operatório que existe um período de lua de mel, onde o corpo de fato não vai absorver aquilo ali, porque está se acostumando a um novo normal, né? Uma nova fisiologia. Mas que depois o cérebro vai entender que tudo foi modificado e ele vai começar a absorver, enfim, vai se restabelecer, entre aspas, um novo normal. Então, se ele não se reeducar, ele vai ganhar tudo de novo e às vezes até mais. Então, a minha prática profissional, né, na minha clínica, os pacientes que eu recebo de reganho de peso, 100%, Vanessa, 100% abandonaram tudo. Por quê? Porque não tiveram nenhum tipo de sintoma, não tiveram nenhum tipo de intercorrência no pós-operatório. Portanto, não entenderam, não interiorizaram a importância da reeducação, da atividade física, da equipe multidisciplinar, e aí reganharam. E aí, amiga, tem que ter mais zelo, mais disciplina se você reganhou, porque a principal ferramenta você já tem no seu corpo, que é a cirurgia. Sim. Ele já foi todo modificado para um bem maior. Então, você chega lá depois de 3, 4, 5 anos de cirurgia e reganhou tudo, você não tem mais nada para fazer.
que não seja reeducação e atividade física, Sim. que eu pedi para fazer lá no início. E outra coisa importante que eu gosto de também exemplificar é que existe essa lua de mel, mas essa perda de peso, ela nem sempre vai fazer o paciente chegar naquele peso, a gente chama de eutrofia, que é a normalidade. Sim. Mas minimamente sair da obesidade, que é a doença, é muito importante, né? E entrando um pouquinho de novo no pós-operatório, hoje em dia tem uma gama de suplementos, né? Não só proteicos, mas também de polivitamínicos. E você encontrar um que seja ideal, né? Na minha prática profissional, eu uso um que é mastigável, até 3 a 6 meses depois de cirurgia, pela facilidade de absorção, né? Realmente de digestão desse micronutrientes. Depois eu passo por um outro. Não vou citar marcas aqui, mas eu passo por um outro que é uma cápsula só ao dia, que é um lançamento de um laboratório que é muito bom, porque o nosso grande problema é a adesão. Sim. Se eu tenho um polivitamínico, que eu tenho que usar 2, 3, eu tenho uma marca que são 5 por dia. Eu tenho não, né? A indústria tem, né? Eu não vou ter adesão. Sim. Né? Eles fracionam justamente para melhorar a absorção, né? Para poder ir em pequenas partes, né? Ser absorvido. Mas em contrapartida, o paciente esquece, enfim, acontece de tudo. E esse que é uma cápsula só, ele tem uma liberação lenta, é a tecnologia XR. Então, ele vai liberando durante 12 horas as vitaminas, se toma uma vez só ao dia. Então, esse atualmente é o que eu tenho utilizado. Depois de 6 meses de cirurgia, até 6 meses eu uso mastigável de uma marca que eu só uso 2 por dia e me atende bem. E as pessoas querem praticidade, né? Praticidade. E falam muito que esquece, doutora. Eu vejo lá os exames, vêm com aquela carência absurda. Eu falo, meu Deus, por que chegou assim? Eu não te passei isso, não te passei aquilo. Ah, mas eu não estou usando, às vezes porque eu não tenho dinheiro, né? Ou às vezes porque meu trabalho está muito intenso, eu não estou conseguindo me dedicar, eu esqueço do suplemento, enfim. Por isso que a constância, né? A ida regular e frequente para o Nutri, no pós-operatório, é um divisor de águas também, para poder a gente conseguir atender, né, e não deixar a carência ficar muito grave, né? Então, existe a necessidade imperiosa de se manter o polivitamínico aí até na sleeve. Existe ainda quem pense que a sleeve, para quem não sabe, sleeve é a cirurgia que mexe só no estômago, tá? Ele tira um pedaço do estômago, costura aquele pedaço, joga fora e fica só com um pedacinho. Que não mexe na absorção, porque quem absorve é o intestino. Mesmo na sleeve, os consensos bariátricos todos são unânimes em dizer que mesmo com a sleeve, por quê? Você não mexe na absorção? Não mexe. Mas existem algumas vitaminas, Vanessa, que precisam de suco gástrico para ativar a absorção, né? Como cálcio, ferro, B12. E se você tem órgão no estômago ínfimo, você realmente não vai conseguir ativar essa absorção como deveria, mesmo ingerindo volumes maiores mais para frente. Então, mesmo a sleeve precisa. Aí agora eu vou aproveitar e vou fazer uma deixa aqui também. Existe agora o nosso primeiro consenso brasileiro de nutrição e cirurgia bariátrica, onde eu tive o prazer de participar, escrevendo o capítulo de idoso, né? Depois eu posso deixar para você aqui o contato de onde conseguir, mas esse consenso ele traz todo um passo a passo, é um guia nutricional de como você atender o paciente bariátrico. Ele veio agregar muito na prática profissional dos nutris que atendem esse grupo também. Nossa, muito legal. O Parabéns. primeiro consenso brasileiro. Existe o americano, existe o indiano, e esse brasileiro a gente publicou, quem é da autoria da professora Silvia, professora Daniela e professora. Esqueci o nome da terceira. Vou lembrar até o final. Karina. E elas que são as organizadoras, são 3 experts na área de nutrição e cirurgia bariátrica, e me convidaram, né, para participar como uma das autoras aí de algum dos capítulos. E então ele vem a compilar todos os outros consensos que existem e realmente traz bastante ajuda na prática profissional. E você vê, né, você atende muitas pessoas e você vê aquela questão da ansiedade, né? Em quanto tempo eu vou emagrecer tantos quilos? Acontece muito, né? Muito, muito. Mais a cirurgia. A pessoa faz a cirurgia hoje mesmo eu atendi 2 assim, já perderam tipo 20% do peso em 40 dias. Caramba. E querem se olhar no espelho, mas eu não tô me vendo mais magro. Eu falei, calma, se operou tem 40 dias, se operou tem 60 dias.
As pessoas acham que vão operar e porque não tomando só aqueles copinhos, 50 ml, Sim, e que amanhã o corpo já vai eliminar aquele peso todo. Não é, tem que ter calma, paciência. é um processo, É um né? processo. Por isso, a importância Do da multidisciplinar. orientação no pré-operatório. Sim. Por isso que colegas não podem vender laudo. Os colegas têm que orientar os pacientes, eles têm que mostrar o que vai acontecer com a cirurgia, mostrar o polivitamínico que vai ser utilizado. Eu tenho lá, essa empresa que eu uso os polivitamínicos mastigáveis, ela deixa para mim lá, sempre que acaba, ela me dá outro, um original. Eu provo junto com o paciente. Olha, é esse gosto aqui que você vai sentir no pós-operatório. Não gostou desse sabor? Escolhe outros, mas é esse. Então eu faço tudo isso no pré, porque ele já vai para a cirurgia todo orientado e aí as chances de êxito são maiores. Sim. E aí você não perguntou, mas você pode estar pensando: será que os pacientes dela não têm reganho? Às vezes tem, porque às vezes me É. abandona. Pensa, ah, só os meus pacientes que não têm. Não, eu já recebi paciente meu com reganho. Mas por quê? Evoluída líquida restrita, líquida completa, pastosa, branda. Quando foi para normal, foi para o mundo. E nunca mais voltou. Acho que tá liberado, né? Tá de alta. É, tá de alta. E aí vai para o mundo, porque não passa mal. É. Não passa mal, come tudo e não sente mal e perde peso. É claro que vai perder. É óbvio que vai perder. Por quê? Porque o corpo está se acostumando com aquele novo Sim. normal. Só que uma hora vai voltar tudo como era antes. Existe uma supressão inicial dos hormônios que dão fome, mas depois esses hormônios vão sendo reproduzidos. Ou seja, existe uma alteração metabólica muito importante no início, que é a lua de mel, mas o corpo vai se acostumar com aquilo ali. Vai se acostumar, a palavra é mais lúdica, né? Ele vai se adaptar àquela nova fisiologia e se ele não tiver reeducado, não tiver enganjado na atividade física, ele volta a engordar tudo de novo. É. Acredito que sejam realmente muitos casos, mas tem algum que te marcou? Com alguma história marcante? Bem, eu tenho uma história marcante assim, ruim. Pode ser também. Não é ruim porque, olha só, eu tenho um problema, a Cris também acontece isso com ela, essa que é especialista, né? Nós somos membros da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica, eu e ela, e da gente atender diversos cirurgiões em Niterói, né? Então a gente recebe, eu então que atendo por convênio também, atendo quase 8 cirurgiões em Niterói. Então vem paciente de todos os cirurgiões. E cada um tem a sua forma de trabalhar, tem a sua forma de agir, enfim. E aí eu já sei, quando ele fala o nome, eu já sei como que gosta de trabalhar, eu já acabo me ajeitando para aquele cirurgião. E tem um especificamente que tem por hábito não incentivar o uso do polivitamínico no pós-operatório imediato. Inclusive se for sleeve. E, enfim. E aí esse paciente foi meu paciente no pré-operatório, né? E eu expliquei tudo, eu dou uma aula, né, de cirurgia bariátrica e de suplemento para ele, enfim. Para ele entender realmente tudo que vai acontecer no corpo dele. E aí ele foi para esse cirurgião. Mais ou menos com uns 20 dias de operado, ele mandou mensagem: doutora, eu não tô me aguentando em pé. Esse cirurgião também gosta que o paciente fique com ele até 30, 40 dias de cirurgia. Não deixa que volte para mim. Normalmente eu peço para o paciente voltar com 15 dias de cirurgia, para eu evoluir a dieta se ele estiver bem. Esse cirurgião prefere que fique lá com ele, é uma decisão dele e eu respeito. Não tô aguentando ficar em pé, eu tô muito fraco. Aí eu falei, mas você não tá com fulano e tal? Não, tô sim, mas eu vem aqui para eu te ver. O rapaz estava pálido, ano jovem. Pálido, ele é muito alto, tem 1,90 m. Enfim, em suma, né, para encurtar a história. Ele estava com uma dieta muito restrita, que foi o cirurgião que deu. Enfim. E estava sem suplemento nenhum. Eu só ajustei o cardápio dele, né, botando na hora certa, explicando como que é o caldo. O caldo, Vanessa, não é você cozinhar um legume, batata, e tomar aquele água da batata. O caldo tem que ter nutriente. Você tem que ter proteína. Sim. Você tem que usar o complemento. Você tem que usar uma forma de proteína, como eu já falei, é o whey, é o body protein, seja qual for. E você tem que usar o polivitamínico. Eu só ajustei, ensinei ele como que fazia os alimentos, fracionei, botei a proteína, botei polivitamínico. Ele mandou uma mensagem linda para mim, até postei na época no meu Instagram, me agradecendo, porque ele se tornou outra pessoa no dia seguinte. Então, isso aí é um exemplo prático de que precisa de uma equipe multidisciplinar, que cada um
sabe a sua parte. Cada um faz a sua parte com maestria aquilo que você estudou. Foram anos de especialização. Tenho mestrado, tenho doutorado. Eu me dedico, eu participo do Congresso Brasileiro de Cirurgia Bariátrica, enfim. Você está sempre buscando o melhor para o seu paciente. Então, a equipe, ela é importante e é um divisor de águas, como eu tenho falado desde o início. Com certeza. A importância, obviamente que não falando de nenhuma profissão especificamente, mas a importância de cada um fazer o seu, da equipe multidisciplinar mesmo, né? Exatamente. A gente é um pouco psicólogo, porque a gente ouve os pacientes, até porque faz parte até da rotina para poder fazer um plano alimentar e tudo mais, a gente precisa ouvir o paciente. Mas a gente não vai pegar o papel do psicólogo, por exemplo, né? A gente vai estar ali instruindo o paciente a buscar o profissional. E hoje acontece muito mesmo da gente ver médicos, né, fazendo planejamentos alimentares, infelizmente. Mais alguma coisa sobre bariátrica que eu tô esquecendo? Deixa eu pensar. Na verdade, eu acho só que acaba que, só para chamar a atenção, que como não existe assim uma diretriz de como você fazer, do que você fazer, acaba que cada equipe tem a sua experiência, então por isso que tem essa divergência entre os cirurgiões. Mas eu quero só reforçar, endossar que todos os consensos, inclusive o brasileiro, como eu acabei de citar, eles são unânimes em mostrar a importância do uso do suplemento proteico e o polivitamínico no pós-operatório, inclusive imediato, tá? Então, independente de qual seja o cirurgião, de qual seja a equipe, isso é importante. E somente a nutricionista está capacitada para fazer essa prescrição. Por isso que esse curso que a gente vai, eu e a Cris vamos dar agora, não sei se vai ser em outubro, vai ser em novembro, mas eu vou divulgar na minha rede social, vai realmente trazer essa contribuição aí para esse grupo específico de nutris que querem atingir e atender essa população. Legal. E só uma dúvida, qualquer nutricionista formado em nutrição pode fazer essa capacitação ou tem que já ter alguma pós, algum mestrado? Não. Qualquer nutricionista. A gente vai fazer realmente lá desde o beabá, do que é obesidade, quais são as técnicas cirúrgicas, qual a parte que vai ser suprimida, qual a aparência que vai cursar, vai trazer os consensos, vai explicar os complementos que eles têm que ser individualizados. A gente até usa um polivitamínico normal, né, geral, voltado para bariátrico, sempre, né, com minerais quelados, sempre. Mas a gente tem que usar os isolados também, dependendo de cada exame, de cada sintoma, que às vezes eu tô com um paciente lá, até bom você citar isso, que ele tá, a B12 ele tá normal, dentro dos parâmetros, né, só que ele tá com todos os sintomas, com dormência, esquecimento, dormência nas mãos, esquecimento, e eu complementei, né, fiz um suplemento e ele melhorou. Então, às vezes, até a bioquímica, às vezes, é falha. Você tem que trabalhar junto com sinais clínicos do paciente também, né? Então, esse curso vai trazer essa contribuição aí para essas pessoas, esses nutris que querem enveredar para essa área. Muito bacana. Tenho certeza que vai ter uma adesão bem grande. E é muito legal também porque, assim, não existe uma guerra dentro da nutrição, né? Você, enquanto professora também, né? Tá passando ali o que você sabe para outras pessoas, porque cada um tem o seu lugar, né? Porque infelizmente também tem muito isso. Mas assim, é muito legal você estar levando para outras pessoas o que você sabe, para outras pessoas aprenderem e serem aí como você. É muito, muito legal. Parabéns. Dividir, eu acho que tem que dividir, Com né? certeza. O conhecimento, ele vem para dividir, né? Conhecimento bom é conhecimento compartilhado, né? Vou falar um pouquinho agora. Para quem não sabe, a Carla foi minha professora na universidade, né? E ela tinha fama de ser super rígida, né? Conta um pouquinho pra gente. Casca grossa, Casca né? grossa. Então, em meu favor, né? Eu nunca quis prejudicar nenhum aluno, né? Meu grande objetivo era formar profissionais que tivessem orgulho da universidade, né, para o qual vieram, e da professora que tiveram, né? Então, nunca foi pensando em prejudicar ninguém, né? Eu vim de uma formação que também trabalhava durante o dia todo para fazer a faculdade à noite, ficava muito cansada, acordava 3 horas da manhã para poder estudar para a prova. Então, eu sei o quanto a pessoa tem que se dedicar, tem que se esforçar para chegar a um objetivo, né? Olha onde eu cheguei, né? E então eu
peço aos meus alunos para terem a mesma determinação, dedicação nesse sentido, para que ele consiga realmente gerar bons frutos. Olha você aí, né? Uma pessoa de sucesso, assim como o Jorge também, né? Vieram da formação e se orgulharam da formação que tiveram, né? Também por conta da minha rigidez, né? Eu sei que essa rigidez ela não é bem vista por muitas pessoas, né? Eu teve uma aluna, vou contar um caso aqui bem... um exemplo, né, bem específico disso é que um aluno chegou para mim e falou assim, professora, a senhora não tem Deus no coração? Falei, como assim? Tenho Deus no coração, sim. Eu sou católica, praticante. Por quê, né? Porque eu fiz ela repetir, né, o último período dela, porque, enfim, na apresentação do caso clínico dela no final. Teve um erro assim muito grave, eu indaguei ela não foi bem, eu tive que pedir para ela realmente repetir o período. Então, eu sou rígida, mas com um objetivo maior, né, de tornar profissionais realmente capacitados, profissionais de excelência, assim como você se tornou hoje. Ai, muito obrigada. Mas eu vou te falar, falo por mim, né? Assim como você mencionou, tem pessoas que não gostam, mas eu chegava cansada para estudar, trabalho, tinha filho. Então, às vezes, um pulso firme até impulsiona a gente. Até faz a gente pegar e parar e pensar, eu tô aqui, então eu tenho que fazer porque eu tô aqui. Então, o curso é noturno, né, noturno. Vanessa? Então, a pessoa vem, muitas vezes, isso aí que você falou, às vezes trabalhando o dia todo, ou cuidando de filho, de casa. Se não tiver alguém para trazer aquele ânimo, né, para buscar pelo melhor que aquele indivíduo tem a dar, ele vai se contentar com um pouco ou com nada e não vai se tornar um bom profissional, né? A nutrição, ela tem diversas áreas, né? Acho que todo mundo sabe disso. Mas a área que eu atuo, que eu gosto, que eu me dedico, é a área clínica. Você vai lidar com vidas, né? Então, você gostaria de ter a sua mãe, o seu filho sendo tratado por um profissional que não foi um bom aluno, que não se dedicou, que não estudou, que não se aperfeiçoou? Acho que ninguém vai querer. Com certeza. Então, o que eu quero para minha mãe, para o meu filho, eu quero para a mãe e para o filho do outro. Então, é isso que eu penso quando eu sou rígida, quando eu não dou aquele meio décimo. Professor, é só meio décimo, não é só meio décimo. Aí eu vou olhar as provas, errou o cálculo de gestante todo. Então, se chegar uma gestante do seu consultório, você não vai saber atender, porque errou todo o cálculo. Então, enfim, é só um exemplo de inúmeros que eu tenho para dizer que eu não sou má, eu tenho Deus no coração. Importante. Mas que, de fato, o meu objetivo, o meu intuito é tornar profissionais que se orgulhassem da formação que tiveram. E você entende que atualmente tem uma facilidade maior das pessoas se formarem? Infelizmente é verdade, Vanessa. Sim, nem todo profissional tem o perfil que eu tenho, nem todo professor tem o perfil que eu tenho. E, enfim, quando é uma faculdade particular, às vezes tem algumas deixas que a faculdade deixa o paciente não, desculpa, o aluno se formar. Enfim, como toda profissão, né? Como toda faculdade, toda profissão, vai ter lugares que vão ser vai correr mais frouxo, tem lugares que vai ser um pouquinho mais rígido. Isso, infelizmente, faz com que a gente tenha no mercado profissionais ruins. Você vê que pontes caem, né? Pontes caem também, né? É verdade. E como que a sua vida profissional toda, né? Porque é uma rotina bem louca, né? É professora, estuda, porque nutricionista não pode parar de estudar nunca mais, né? Diariamente a gente tem atualizações. É verdade. Né? Como que isso você acha que te Sua mãe? Mãe, esposa, são muitas coisas, né? Como você consegue conciliar tudo isso? Então, né, eu tenho um perfil, eu sou proativa, né, eu sou muito proativa. Então, eu sou feliz fazendo diversas coisas ao mesmo tempo, né, é assim que eu sou, eu não sei nem ficar à toa. Quando eu viajo de férias, meu maior hobby é viajar, e eu brinco que eu junto meu dinheiro o ano todo para viajar, né, porque é o que eu gosto de fazer. E às vezes a gente... Olha, meu marido também é assim, meio workaholic. A gente fica assim, uma tarde sem ter o que fazer na viagem. O que a gente vai fazer hoje? Eu falei, Carlos, vamos fazer nada. A gente vai ficar sem fazer nada. Ele, mas nada? Eu falei, a gente tem que ter um tempo sem fazer nada. Porque a gente realmente gosta, a gente se dedica. Meu marido também é da área acadêmica.
Ele é médico, também pesquisador, enfim. Mas a gente um ajuda o outro, a gente tem uma relação de muita parceria, né? Não só emocional, mas na família, mas também profissional. E ele me ajuda, eu o ajudo. E eu vou dando conta. Eu tenho 3 filhas, né? E sou diretora técnica, tenho a universidade, tenho os cursos que eu ministro, enfim. Mas a gente vai lidando com muito amor, com muita dedicação, que é o que eu amo fazer, né? Acordo todos os dias feliz, porque eu tenho certeza que eu escolhi a profissão certa. Que lindo! E você fala que sua família é tudo pra você, que você gosta muito de viajar. Tem alguma viagem marcante, assim, em família que você tenha feito? Todas as minhas viagens são marcantes, Vanessa. Cada uma tem a sua peculiaridade, cada um tem o seu jeitinho. A gente gosta muito de conhecer lugares novos. A gente não repete, quase não repete viagem. Só Orlando, né, amiga? Orlando não tem jeito. Orlando, as meninas estão sempre querendo ir, porque por causa dos brinquedos, por causa da magia. A gente já foi 3 vezes, mas a gente procura não repetir, a gente procura conhecer lugares novos, que o importante é estar em família, né? Se divertir junto, porque a gente durante o ano inteiro, eu entro em casa, saio, é uma vida muito corrida, minha do meu marido, então a gente procura realmente se dedicar nas viagens, a viver para elas, com elas, são 3 meninas, então, não diria você que tem uma viagem específica, não. Todas elas são excelentes, porque a gente tá junto. E é importante ter esse momento também em família, né? Porque tem toda aquela vida corrida de trabalho. O que você sente de ter esse momento com sua família, desligar um pouco, né, dali da parte acadêmica, consultório? Então, desligar a gente não desliga, né? Porque a clínica é minha, né? A médica nutra é minha. Eu não tenho ninguém para me substituir. Então, se acontece qualquer coisa na clínica, eu que tenho que resolver, né? Eu tenho um TI que me ajuda, eu tenho uma boa secretária, minha secretária é ótima. Eu tenho uma contabilidade, mas no dia a dia, a parte técnica sou eu que resolvo. Então, eu nunca me desligo 100%, mas eu procuro realmente ter momentos de prazer e de descontração com a minha família, já que o ano todo é tudo rápido. É importante, né? Ter um tempinho pra gente. E tá chegando ao fim. Eu queria que você deixasse uma mensagem final pro pessoal. Pode ser para acadêmicos de nutrição, para pessoas que já são formadas. A mensagem que você quiser, pode ficar à vontade. Então, na verdade, a gente se forma, não sei se você se lembra, achando que não sabe nada, né? A gente se forma muito. Mesmo quem fez muitos estágios, como eu fiz, como eu falei no início da nossa conversa, que eu fiz estágio extra em 4 hospitais, porque a área clínica é a área que eu me identifico, você, mesmo assim, você se forma achando que não vai dar conta. Isso não é verdade. Se você teve uma boa formação profissional, se você passou por uma boa universidade, com profissionais capacitados, você vai ser capaz, sim, de cumprir a sua missão com maestria, né? É só estudar, se dedicar. A universidade só é o primeiro passo, é o primeiro ponto de uma vida inteira de aperfeiçoamento, de dedicação, de estudo, para você atender melhor o seu paciente, se for na área clínica, né? Como a gente sabe, a nutrição tem diversas vertentes, né? Não pode deixar se acomodar e ficar só com aquela formação da universidade, porque você não vai ser um profissional completo. Então, a área que você escolher, que você enveredar, você tem que se especializar. Não precisa fazer mestrado, doutorado, de repente não precisa, né? Mas uma especialização naquela área para se capacitar melhor. Realmente eu acho que é necessário, imprescindível para se tornar um profissional de excelência, tá? E é isso, né? Seja bom, acredite em Deus, né? Faça o bem, que o resto vem. É isso. É sobre isso. Carla, muito obrigada por estar depositando um pouquinho do que você sabe aqui da sua vida pessoal, né, profissional, falar um pouquinho sobre um assunto inédito, né, que a gente não falou aqui ainda sobre cirurgia bariátrica. É uma honra estar entrevistando aqui minha professora, né? E hoje, colega de profissão, é uma honra muito grande. Muito obrigada. De nada, eu que agradeço pelo convite, tá? Obrigada. Um beijo. Gente, é isso. Sigam a Carla nas redes sociais, a Whey Suplementos. Aqui no YouTube temos outros podcasts também muito legais. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.